Boa noite, pessoal aí do canal SH360. A gente está aqui para mais uma série do nosso podcast e a gente começando uma série nova hoje. A série que vai se chamar Cara a Cara, né? Que na verdade cara a cara é um termo que a gente usa quando a gente tem uma conversação com os parceiros, mas também a gente vai usar aqui por cara a cara na questão de podcast, de ter uma pessoa conversando comigo, e a gente vai dar as boas-vindas hoje para a doutora Lívia Miranda. É um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Otávio. O prazer é meu estar no seu canal. Então, gente, olha só. A Lívia, ela é uma pesquisadora de DACLA já há muitos anos, mas ela também é biomédica e além de... É biomédica que fala, né? Biomédica. E além de fazer pesquisa em todas as áreas, né? No Facebook mesmo ela já teve vários canais de divulgação de várias informações. Antes da pandemia. Exatamente. Eu entrei no DACLA, eu conheci o DACLA em Só colocar o microfone aqui. 2006. A minha mãe foi para o DACLA em 2006. E na época eu chamava Projeto Portal, aí em 2009 eu resolvi conhecer a Fazenda, né? A gente chama de Fazenda. E ali eu já tinha feito enfermagem, né? Na época. E... Qual que você tinha perguntado? Na verdade, eu estava comentando que você tinha os canais de pesquisa. Ah, tá. Coisas... Daí eu compreendi, quando eu cheguei lá, eu entendi que o lance era a gente divulgar o que a gente estava aprendendo lá, né? Sim. E aí, na época, o Facebook estava no auge, não tinha tanto Instagram, não existia o WhatsApp. E aí eu resolvi fazer o grupo Buscadores de Conhecimento no Facebook. Ele existe até hoje. Vai para 15 anos de grupo. Tá lá o pessoal das antigas, né? Ainda continua lá. Mas, assim, na época da pandemia, eu quase perdi ele algumas vezes, por a gente estar publicando coisas que não podia, né? Ah, sim. Então, você tentou fazer... Sim. E tinha um outro grupo que chamava Divas também, que a gente falava do feminino, e aquele estava mais tranquilo. Aí, ali, assim, eu quase saí do Facebook na época, porque eles deram uma ameaçada no inbox algumas vezes. Tentaram me nocautear. Aí eu fiquei com receio. E aí eu dei uma freada. E, na verdade, para dar uma apresentada geral, assim, para o pessoal entender alguns temas que a gente vai falar aqui, gente, a Lívia, ela tem uma trajetória que eu acho muito interessante, que ela comentou já uma vez comigo, da época que ela fez enfermagem, que ela largou, acho que no último semestre, último ano, né? E depois eu vou pedir para ela explicar sobre isso, esse contexto, porque eu acho bem interessante. Para depois voltar para a biomedicina, né, na área da saúde. Ela sempre pesquisa muita coisa, toda vez que a gente encontra com ela, ela sempre traz muita informação para a gente, de novidades na área de pesquisas e tudo mais. Além de ter esse canal de propagação, movimentar, né, você também tem uma... eu posso dizer uma habilidade que eu considero, né, com relação a cheiros, aromas, né? Então, assim, uma facilidade muito grande de detectar perfumes, decodificar aquilo, saber o que vai bem com as pessoas, o que não vai, né? Eu mesmo comprei alguns perfumes já. Então, assim, toda uma parte de alquimia dessa parte também, de informações, e além das experiências que você teve como pesquisadora, né? Para quem não sabe, a Lívia é a pessoa que está na foto, aquela foto que a gente vai mostrar depois, do Bilu, aquela primeira foto que mostra o Bill, né, na natureza de uma maneira mais nítida ali, estava translúcido, né, na natureza, mas foi uma foto no seu sítio, não é verdade? Então eu queria que você começasse falando um pouco do seu percurso, até porque você tem um lado também, outra informação que eu acho muito interessante, gente, que vale muito a pena. Quando a Lívia fala do lado do feminino, né, ela já teve vários grupos aí de pesquisa, estudo dessa questão do feminino, do verdadeiro feminino, né, que eu considero verdadeiro feminino. Por que você está falando verdadeiro feminino? É porque hoje as pessoas misturam muito o feminino, né, que é a polaridade feminina no seu padrão original, com feminismo, com outras coisas assim, e na verdade uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então a gente vai abordar também essa questão. Então, assim, a Lívia, ela é multifrequencial, a gente tem... Vou ter que dar uma listadinha aí. A gente vai perguntando para ir conduzindo, você não vai falar de tudo de uma vez, não. Então, estou só dando um panorama geral de muita informação que ela tem para compartilhar com a gente aqui. São coisas bem legais, gente, então a gente vai abordar todas essas temáticas. Então, vamos começar
eu queria que você falasse um pouco de você, Tá, dali, vamos à lá. Vamos vontade, lá. para mostrar o seu percurso, a Tá, sua história, tá. como você quiser. Então, eu nasci em família espírita, né? Mas eu sempre fui muito curiosa com relação à Bíblia. E é engraçado. Eu falei assim, não vou ser espírita porque minha família é espírita, eu quero conhecer outras religiões. E aí eu fui para outras religiões. Isso criança, 7, 8, 10 anos. Aí eu fui para a igreja evangélica, fui para a igreja católica. Com 10 anos eu fui expulsa da catequese, porque eu queria que ela me explicasse exatamente com quem que Caim casou, que Caim matou Abel, casou com quem. Então eu ficava já questionando demais com aquela idade, né? E aí acabei indo para o espiritismo e ali eu, de certa forma, me encontrei, assim, os meus questionamentos. Na época, aquilo aí estava me ajudando e só que engraçado que ali eu, tipo assim, eu li praticamente quase todo o livro de Chico Xavier e aí o Steng e o Balde. Só que aí o que me chamava a atenção no espiritismo era a parte da ufologia, dos mundos habitados e aquele livro do Chico Xavier, Exilados de Capela, me chamava muita atenção. E aí, sempre quando tinha algum congresso espírita voltado para o lado ufológico, eu percebi que era o que mais me atraía. Eu falei, gente, se a gente teve outras vidas em outros mundos, então isso não é só sobre isso. Então tem outras coisas que eu preciso saber mais. Era uma fome de conhecimento muito grande que eu tinha, e nova já, né? E aí, com o que aconteceu? Com 16 anos, eu tive uma experiência ufológica. Foi a minha primeira experiência ufológica. Eu estava com uma prima minha e a gente foi de ônibus para Ponta Porã, que é aqui próximo da fronteira, né? Fazer compras. E era de madrugada, e na época podia. Dava para abrir a janela do ônibus, né? E aí apareceu uma nave do tamanho do ônibus, mais ou menos uns 200 metros para cima, assim, na altura do tamanho do ônibus. E aí eu falei assim, prima, você tá vendo aquela nave? Ela falou, tô. Eu falei assim, é uma nave, né? Ela, é uma nave. E era 2 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, é uma nave. Ela, e dormiu. Eu falei assim, meu Deus, eu tô vendo a nave, você tá vendo a nave? Aí eu fiquei olhando para ela e ela seguindo o ônibus. Aí eu cansei e dormi, né? Aí no outro dia cedo eu perguntei era uma motorista mulher. Eu falei assim, você viu que tinha uma nave de madrugada? Ela falou, eu vi, sempre tem essa nave. Às vezes eu vejo ela, eu falei assim, meu Deus, mano. Aí aquilo que parece que assim, na minha cabeça deu um novo rumo para eu tomar, tipo assim, né? Aí eu falei, cara, vou pesquisar, eu quero saber tudo sobre ufologia. E na época não tinha nem internet, né? A gente tá falando, sei lá, Lá nos primórdios. 96, 97. E aí eu comecei a pesquisar nas bancas, nos lugares, e achava aquelas revistinhas UFO, né? Eu falava assim, cara, mas não é isso aqui, né? E tinha parte da ufologia do espiritismo. Aí eu passei para o vestibular de enfermagem, fui fazer enfermagem. Na época também a internet, a gente era terra, wall, e era discada, e era pouquíssima coisa na internet, ou seja, a informação estava nos livros. Então, e como eu fazia faculdade o dia inteiro, eu tinha muito tempo para estudar. E aí eu estudava de verdade. Então, e aí é que acho que deu o rolê de começar a questionar o sistema. Porque eu comecei a estudar imunologia no segundo ano de enfermagem e estudar farmacologia. E eu comecei a perceber que estava entrando em contradição. Não Entendi. batia a informação que estava, e era o mesmo professor, daí eu começava a debater com ele. Eu falei assim, tá, mas então esse analgésico aqui, ele vai só fingir que não tem nada ali, né? Porque ele só tá fazendo a dor passar, mas a doença tá ali, né? Aí, tipo assim, e eu era nova na época, então pra mim foi assim, como assim? Vocês estão mentindo pra gente? Eu falei assim, não, mas analgésico é só pra tirar a dor, não é pra curar a doença. E na minha inocência, eu achava que, nossa, quando eu chegar no segundo, terceiro ano, eu vou aprender a curar as pessoas. Eu tinha aquela inocência de achar que as coisas funcionavam assim, que o remédio era a cura. E aí que quando eu comecei a estudar a farmacologia, comecei a compreender que não era meio que assim que funcionava. E aí comecei a me frustrar com aquilo. E depois, como a enfermagem ela não tem muita autonomia dentro do hospital, eu comecei a perceber que ali eu só era uma pecinha no sistema. Eu não tinha muita autonomia sobre o que estava acontecendo com aquelas pessoas e eu não poderia, e eu não tinha como interferir na parte de cura delas também. E eu comecei a achar que aquilo ali não era meu lugar. E aí, quando eu comecei a ver coisas erradas, que até na UTI, coisas que não batia com a minha consciência, eu comecei a achar que não era meu lugar.
realmente. E eu já tava tipo, no último ano, no 4º ano. E aí eu falei, virei para minha sala e falei, gente, eu tô indo embora, isso aqui não tem nada a ver comigo. A maioria das pessoas ficaram chocadas, porque eles me tinham como referência, porque era uma pessoa que discutia muito e estudava muito, e ficaram, gente, a gente não sabe se é você que é a louca que tá indo, ou a gente que é os loucos que estão ficando, né? Eu sofri muito, eu tive quase uma depressão quando eu saí dali, mas eu falava assim, cara, eu vou seguir meu coração, tipo assim, tá batendo, e falei, mas pelo menos termina. Eu falei, eu vou terminar, tipo assim, uma coisa que eu não tá me fazendo bem, foda-se, tipo, ó, tem palavra. Não quero fazer. E fui embora, voltei para Campo Grande, era outra cidade. E eu falei assim, não quero mais, não quero. Daí eu fiquei num vácuo, assim, e eu estava em 2 vácuos, um vácuo da religião e um vácuo da profissão. Sim. E aí, alguns anos depois, foi que minha mãe conheceu o Dáquila, e ela falou assim, Nível, eu acho que tem tudo a ver com você, porque fala de ufologia e tal, e tal. Eu falei assim, tá, eu vou lá conhecer. Isso foi em 2009. E eu fui lá conhecer. Só que a minha crença, ela estava ainda bem limitante na parte espiritual, espírita, né? A minha, né? Pode ser que outros espíritos que chegam lá já chegam, mas a minha estava assim bem presa e eu não compreendia direito o que estava acontecendo ali. E é interessante que foi o ano que eu mais tive contatos extrasensoriais, assim, com os parceiros do que todos os outros anos. Foi essa primeira viagem que eu fui, que cheguei lá, a gente subiu o morro, teve compromisso, teve contato com um casal, e eu cheguei a ver ela, assim, pequenininha, assim, de uns 40 centímetros. Eu vi ela em cima de um morrinho, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Na minha cabeça era uma criança. Que eu falei, gente, 3 horas da manhã, o que aquela criança está fazendo ali? E ela abriu o casaquinho assim, e o coração dela começou a palpitar assim. Eu vi o coração igualzinho um coração humano, assim, sabe, de neon. Eu falei assim, como é que ela conseguiu colocar aquele coração de neon no casaco? Olha a viagem da cabeça, né? E ela tava com galinho e com reator. Hoje eu sei que é um galinho e um reator, né? Aí ela pegou o galinho, tocou no reator e jogou na gente. Quando ela fez aquilo, veio aquela chuva de luz na gente, né? Daí todo mundo ficou maravilhado e tinha pessoas ali que estavam 9 anos esperando a acontecer esse compromisso. Choraram de emoção e eu fiquei assim em estado de choque, porque meu ego não estava compreendendo o que estava acontecendo, eu não estava preparada e eu achei mais fácil aceitar aquilo como uma mentira. Eu falei, não, isso aqui não está acontecendo. Eu sou muito cética, né? Eu falei, isso aqui é uma criança e estão usando luzinha de, sei lá, de discoteca, né? Porque era discoteca. e eu não tinha entendido o rolê do galinho, do reator, né? E aí, o interessante é que tinha eu e mais 8 mulheres, eram 9 mulheres. As outras mulheres enxergavam o homem, o ser, né? Alto de 2 metros, e eu enxergava ela, pequenininha. E elas não conseguiam ver ela, conseguiam só ver ele, ou seja, a gente estava em frequências diferentes. Achei bem interessante isso. Falei assim, gente, mas ela tá do lado ali, ó, pequenininha ali. Não, a gente não tá vendo ela, a gente tá vendo ele. Achei bem interessante. Eu saí de lá brava, né? Era 4 horas da manhã. Falei assim, eu perdi minha madrugada aqui nessa coisa esquisita, né? Que festa estranha com gente esquisita. Eu não aceitei o que eu tava vendo. Era 2009. 2009, 10, 11, 12. Eu fiquei 3 anos fora tentando entender. Mas aí eu comecei a estudar. Aí, na época era Orkut, né? Tinha o projeto Portal no Orkut, então eu fiquei de fora estudando. Tipo assim, eu peguei as apostilas, tudo, comecei a estudar e tentar relacionar com o conhecimento que eu tinha espírita. E aí que eu acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas que vêm do espiritualismo é você desfocar daquela sua linha, a linha de raciocínio que você criou até aquele momento, para você entender que o que o Dáquila Pesquisa tem para nos ensinar, não tem nada a ver com aquela linha de raciocínio que a gente tinha criado até então. Que eu acho que esse foi um erro que eu bati muito de frente por algum tempo, que me dificultou entender. Então, eu acho assim, quem está chegando hoje ou ainda não está entendendo, eu acho que é melhor você colocar aquilo que você aprendeu um pouquinho de lado e tentar pegar do zero aquela nova informação. Que assim fica, para mim, foi mais fácil entender, ainda mais pelas nomenclaturas novas e pelas informações que tem, que às vezes não bate com a informação que a gente tem na 3D. É muito comum, na verdade, quando a gente descobre uma coisa nova, ou está para chegar num paradigma novo, a gente tentar explicar o novo baseado no conhecimento que a gente tem do velho, né? Mas como o novo é diferente do velho,
É como se a gente estivesse tentando explicar, entender algo pela coisa antiga que a gente tivesse, sendo que a gente está falando de uma coisa diferente. E aí a gente não consegue entender, porque a gente está tentando encaixar algo novo em algo que a gente não conhece, que é algo que a gente não conhece, e se basear naquilo que a gente conheceu. Então, realmente, essa fase de transição, às vezes é melhor a gente meio deixa de lado ali o conhecimento e fala, peraí, vamos ver como que é a construção do conhecimento deles aqui, o que isso quer dizer, né? Às vezes você fala assim, um campo bioplasmático azul no espiritismo quer dizer uma coisa, para o esotérico quer dizer outra, lá na percepção de Dáquila quer dizer outra, porque são frequências diferentes que aparecem camadas do campo bioplasmático diferente, né? Então, assim, a pessoa acha que está falando de uma mesma coisa, mas são coisas diferentes com o mesmo nome, né? E às vezes você vai ter coisas iguais com nomes diferentes, né? Então, a palavra alma, por exemplo, né? Sim. Aí eu entendi a alma como uma coisa, lá a alma quer dizer outra. A palavra nobreza também. Sim, tudo isso. Deixa eu ver aqui o pessoal, suas perguntas aqui. Bom, a imagem aí, como é que ela tá? Aqui tá boa, eu olhei no celular, tá? Não, no celular é outra coisa. Eles estão reclamando que tá baixo. Mas aqui tá saindo tudo certinho. Não tem o que fazer. Então, aí eu comecei a questionar isso, né? Essa transição, ela foi meio complicada para mim, porque então, eu tive dificuldade na parte de aceitar que eu precisava deixar de ser vegetariana. Continua só explicando, eu vou só olhar o negócio da imagem que a Fran falou aqui, mas pode ficar à vontade. Pode falar o que você está falando com o pessoal. Ah, tá. E eu tava. O que eu tava falando? Ah, tá. Aí eu tava tendo dificuldade nessa assimilação. Então eu achei melhor eu me recolher, né? Aí eu saí, isso 2009, aí 2012, o que aconteceu? No final de 2011, eu comecei a ter uns sonhos diferentes. E era um sonho que ele repetia durante, assim, 2, 3 dias seguidos. E nesse sonho eu estava na natureza, aí aparecia uma bola gigante colorida, e eram umas cores que eu falava, nossa, que interessante, essas cores não tem na Terra. E aí essa bola colorida falava para mim, eu tenho muita informação para te passar, só que eu não vou conseguir te passar onde você tá, você tem que ir para lá. Aí aparecia o morro, que é o morro de Rankstar. E aparecia esse morro, daí eu falava assim, o que eu vou voltar lá, que informação que tem lá, porque eu não entendi de nada, eu acho que não tem nenhuma informação para mim lá, né? E continuou tendo, eu continuei tendo esses sonhos assim repetitivos e começou a me irritar um pouco. E até que um dia eu fui deitar, eu apaguei a luz, eu deitei na cama e eu escutei uma voz no meio do quarto. Olha como ela tá bonita. Aí na hora eu levantei assim, acendi a luz, fiz, meu Deus, eu tenho que dormir de luz acesa, o que tá acontecendo? E assim, quando eu era espírita, eu era uma pedra, eu não sentia nada, eu não via nada, eu nunca incorporei. Não, era só, tipo assim, ajudava na parte assistencial, não tinha muita afinidade com a parte mediúnica do centro. E aí eu resolvi procurar as pessoas do Projeto Portal e voltar, né, em 2012. E foi mais ou menos em abril e maio de 2012 eu voltei. E aí eu voltei mais aberta, voltei mais humilde, aceitando a informação nova, mas é como se fosse uma energia que eu fui arrastada para ali, como se aquele lugar pro faraó. E eu vi o Bilu, eu não tinha visto ele. Que daquela vez, em 2009, o Bilu apareceu acho, a primeira vez na Fazenda em 2010, né? Então, em 2012, eu não tinha ainda visto ele. Aí, nessa viagem que eu voltei para a Fazenda, para o Dáquila, foi a viagem que ele deu a pedrinha pro faraó. E aí eu vi ele. Aí, quando eu vi ele, aquilo mexeu comigo. Aí eu lembro que eu fiquei, assim, bem abalada emocionalmente, estava escuro, né? Estava em contato. E aí eu lembro que eu ajoelhei no chão e fiquei, espero que ninguém veja isso. Eu fiquei tão assim mexida que eu ajoelhei no chão e tremi inteira, assim. Eu encontrei meu lugar, parece que assim, ufa, a busca acabou, achei lugar, uma coisa muito louca. É mais sentimento do que explicação, assim, que aconteceu ali em 2012. E ali, tipo assim, agora é isso aqui, então, já que é isso aqui, então vamos estudar, vamos viver, vamos participar, né?
É isso aí. Gente, só falar com vocês sobre a questão da imagem. Eu sei que vocês estão vendo a imagem um pouquinho distorcida, como se tivesse uma resolução baixa. Não sei explicar o que está acontecendo. Aqui na gravação está tudo normal, as câmeras estão em alta resolução, a transferência de dados está em alta resolução e a imagem está um pouquinho um pouco afetada e distorcida. Mas a gente mexeu aqui, está tudo normal. Então vamos continuar a live aqui. Depois pode ser que seja a transferência de dados aí do YouTube, ele corrija a live depois, né? Realmente é uma pena, a imagem não está muito legal, mas a gente olhou que está tudo normal, gente. Não tem o que a gente fazer que possa corrigir isso aqui, da nossa parte. Deixa eu... outra coisa, a gente podia falar agora da questão da foto do Bilu, você contar qual foi o contexto que aquilo aconteceu, o que foi em 2016. 2016. Isso, né? Era o final de semana, Dia das Mães. Estava tendo um AC em Mateus Leme, Minas Gerais. No mesmo horário que estava tendo o AC, a minha mãe falou assim, Lívia, vamos... Ela no sítio onde ela mora, né? Eu fui passar o final de semana com ela, falei assim, vamos ali dar uma olhada Vamos fazer um tempo, né? Eu falei, de dia, era 2 horas da tarde. E aí a gente foi para um lugar mais isolado que tem lá. E aí a gente fez o tempo e tal, e eu não estava muito bem aquele dia, né? Eu estava com vários questionamentos sobre pessoas, né? Questionando algumas pessoas dentro do Dáquila. E aí ela começou a tirar foto. Tanto é que na foto eu saí até meio emburrada, assim, né? Aí ela falou assim, eu vou tirar foto aqui para ver se sai ultra. Daí ela tirou as fotos e tal. Daí eu fui embora para minha casa, todo dia eu trabalhava. E aí à noite ela me mandou as fotos. Olha só que legal, saiu um monte de ultra diferente, umas bolas gigantes. Foi mandando as fotos, né? E na época eu fazia parte de um grupo, aí eu falei assim, aí eu mandei umas 2 fotos. Falei, gente, olha que interessante, saiu um ultra em cima da minha cabeça gigante. Daí tudo falou, olha que legal, tal. Aí o Rafael Hungria estava no grupo, ele falou assim, Lívia, ali naquele cantinho, ali naquela árvore ali, tem alguém olhando assim, ó. Daí eu falei, que tem? Como é que chama aquele negócio? Pareitonia? Pareitonia, como é que chama quando você vê coisas... Que não existem? Deixa eu ver o nome aqui. Você pode mostrar a foto? Pareidolia. Pode. Aí eu falei, será que isso não é a pareidolia, né? A gente está vendo coisas, né? Ele, não, eu tenho certeza. Por que você não manda essa foto por Andir? Era 10 horas da noite. Aí eu falei, eu não vou encher o saco do Andir mandando uma foto dessa, né? Jamais. Ele falou, se você mandava, e todo mundo gritou, não, eu também tô vendo. Eu falei assim, gente do céu. Aí eu mandei a foto por Andir, né? Morrendo de vergonha. Tá aí na tela? Então, pessoal, aí vocês estão vendo aí na tela... ela colocou a terceira foto, já no detalhe, mas volta para a primeira, Fran. Tá na primeira? Aí, na primeira foto é a foto original, tá, gente? Que vocês estão vendo. Onde tem a Lívia sentada, né? Aí coloca na segunda foto. Na segunda foto, vocês já vão estar vendo um zoom da cena da Lívia. Como se fosse, estão vendo entre a árvorezinha ali, como se tivesse uma pessoa ali espiando, aí na segunda foto. Você consegue ver. E isso, gente, ver essa imagem é ver os parceiros quando eles estão translúcidos. Na natureza, durante o dia, vocês podem ver que é uma foto durante o dia. Então, que é possível a gente ver os parceiros durante o dia. Né? Quando falam para prestar atenção nas árvores durante o dia, que é possível ver os translúcidos, é isso aí, você olha e você consegue ver. Aí põe na terceira foto, por favor, Fran. O pessoal que está perguntando aí se a Fran está por aqui, tá sim, gente, ela está ali sempre na produção. Aí a terceira foto já é o destaque da imagem ali que dá para a gente ver, né, o Bilu. Mas aí a gente... a Lívia mandou a foto pro Bilu, a gente parou pro Urandir. 10 horas da noite, eu mandei assim, né? Mandei. Minha de vergonha. Aí o Urandir, na hora, respondeu. Ele falou assim, é um ser. Só que eu preciso saber quem que é. Mas eu tenho certeza, só que eu preciso confirmar com o Bilu. Quando eu conversar com ele,
eu vou perguntar se é, mas eu tenho quase certeza. Eu falei, que bacana, né? Fui dormir. Pelo menos não passei vergonha, né? Sim. Aí no dia Pode tirar seguinte, foto. abriu o celular, tipo assim, 10 mensagens do Urandir. Super empolgado. Lívia, é a foto do Bilu de dia. Eu tô esperando essa foto faz muito tempo. Olha só. Porque essa foto dele de dia é como se fosse um marco. Mudou uma frequência, vai acontecer outras coisas. E vamos ver, e vai ter novidade para vocês, porque a minha mãe que tirou a foto, né? A Amélia Camargo. E você, Lívia, também vai acontecer coisas com vocês, e essa foto é importante, e eu tô super feliz, mas eu tenho que confirmar com ele se é só ele que tá na foto, ver tudo certinho, os detalhes. E daí tá. E aí, no mesmo dia à noite, ele mandou mensagem para mim, falando, olha, o Bilu deu uma charada. Falou assim, pergunta para você quem tá na foto. Se é só eles, se são eles, quem são, e o que eles querem de vocês. E falei assim, cara, depois de 15 anos de idade, você vem com charada, Bilu, que ele até brincou com o Bilu e tal. E aí ficou, ele falou, vocês têm 9 dias para descobrir quem está na foto, quem são. E se são vários, ou é só um, né? E deu uns 3 dias, ele não se aguentou, ele respondeu para mim. Falei assim, eu fiquei pressionando o Bilu, porque eu precisava saber, então é ele. Ansioso, né? É o Bilu na foto. Só que eles falaram que vocês têm uma missão e depois ele vai me dizer qual é a missão de vocês. Tem missão. E vocês alcançaram uma frequência, e essa frequência é muito interessante que todo mundo alcance. E essa foto é para todo mundo ver, tipo assim, não que seja uma missão minha, mas que sempre que alguém entrar em Dáculo, se tiver contato com alguém, mostrar a foto. Por isso que o Urandir mostra sempre essa foto nos eventos importantes. Ela é codificada, né? Sim. Não interessa se é paledolia, se parece uma coisa estranha, se a pessoa não vê nada, ela tem uma codificação que é importante a pessoa estar em contato com aquilo ali. Só um parênteses, gente, para vocês entenderem, quando ela fala a foto é codificada. Vocês que viram a foto aí agora, né, ela acabou de aparecer para vocês, ser mostrada para vocês. Significa que existem códigos para o nosso subconsciente e frequências ali que quando você olha para aquela foto, ela vai desbloquear alguma coisa, a nossa mente vai conseguir, mesmo sem perceber conscientemente, o subconsciente, o inconsciente vão conseguir acessar esses códigos. Esses códigos para a gente, como se fossem mensagens direcionadas para nós, eles vão nos desbloquear com relação a alguma coisa, né? Então, essa foto é uma foto importantíssima, gente. Ela é importantíssima, porque ela marca uma etapa na tarefa com os dimensionais, né? Como a Lívia falou, o Urandir estava esperando a foto há muito tempo, e tanto a Lívia quanto a Amélia, a mãe dela, que foram as pessoas que atingiram a frequência para conseguir tirar a foto, isso marca também um salto ali, porque são as duas pessoas que atingiram a frequência que puderam trazer aquela frequência da foto com os códigos para ser mostrado para a humanidade. Né? Então não é uma simples foto, uma coisa que aconteceu aleatória, né? Aquilo marca uma etapa, uma transição de treinamento para todos, né? E uma foto para ser mostrada para todos que vai dar um salto quântico em todos aqueles que observarem aquela foto. Na época ele falou que tinha a ver com tijolo, tesouro. Eu não sei se essa frequência ainda existe, ou se a gente mudou, porque sempre muda, né? E tinha a ver também com cara a cara. E aí, logo em seguida, teve teve um AC, acho que 1 mês ou 2 depois, e tinha uma dinâmica lá que as pessoas tinham que escolher batata, e uma das batatas estava premiada com um da Casão Dentro, né? E aí a minha mãe saiu com a batata premiada. Aí, no AC seguinte, era para todo mundo ir para o morro, tinha 3, 4 pontos, era para todo mundo se espalhar pela fazenda à noite para ter o cara a cara. E só a minha mãe conseguiu fazer o cara a cara. Então foi interessante, foi uma coisa sequência da outra que eu acho que tem a ver, e bateu. Tanto é quando ela teve esse cara a cara, né? Ela perguntou sobre a foto e tal, daí eles falaram que tinha a ver o cara a cara com a foto, e que um dos compromissos era a gente tirar foto das 49 raças. Tinha saído o Bilu e era pra gente continuar tirando foto até as 49 raças aparecer de dia. E aí, nesse AC seguinte da foto do Bilu, no contato geral, ele conversou com a gente, né? Ele chamou mãe e filha,
ele pediu para eu dizer o que é que estava na minha mente naquele momento, né, na minha tela mental. Eu fiquei, Lívia, o que você está vendo na sua mente agora? É um gato preto, eu vi um gato preto. Tá, eu falei, gato preto, né? Daí ele brincou com a minha mãe e falou assim, Amélia, você lembra quando você era criança? Você lembra do sapatinho? Aí minha mãe se emocionou, ela lembrou, né, que quando ela era criança, ela tinha um sapatinho que ela escondia, que estava velha, a mãe dela queria jogar fora, e aí ela escondia o sapatinho, a mãe dela comprou um sapato novo e jogou fora. Ela achou o sapato no lixo, escondeu numa árvore, e era uma árvore que ela brincava, que tinha um tronco caído, e um dia ela foi ver esse sapatinho que ela tinha escondido lá, ele não estava mais, e no lugar tinha uma luz vermelha. Daí ela falou assim, a luz vermelha pegou meu sapatinho. E aí o Bilu lembrou. Ela falou, Amélia, eu tô com seu sapatinho. Ela se emocionou. E aí que é um rolê que a gente vai ter que entender depois. Aí na época ele pediu para as meninas borboletas fazer uma música sobre um gato preto e o sapatinho, que essa música ia mexer na parte emocional nossa, na parte da infância. Daí as meninas fizeram uma música infantil do sapatinho preto e o gato preto, e cantou lá na época era no refeitório, e todo mundo se emocionou. Então aí eu acho que ele usou também a frequência da canção para mexer com a gente, e tinha alguma coisa ali também para trabalhar, né? Que só o Bilu vai saber, que eu também não. Muita informação para ser passada ainda, né? Como sempre, né, gente? Para vocês verem, vocês que às vezes falam, puxa, eu tenho tantas perguntas, queria tantas respostas, mesmo nós que já estamos ali há muitos anos, nós também temos tantas perguntas e gostaríamos também de tantas respostas. Ficou muito assim vago, né? E aí meu tic-tac meio que, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, né? Daí ele deu alguns presentinhos pra gente ali e ficou essa frequência no ar. Falou assim, gente, é para todo mundo tirar foto durante o dia e chegar nessa frequência. Tipo, até hoje, continue tirando foto durante o dia, que uma hora você vai conseguir captar essa frequência. E é para todo mundo fazer isso, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu falo assim, cara, tira foto da mata, né? Vai que aparece alguma coisa. E não sei também que frequência que é essa que pode acontecer. Não sabia. Até que eu comecei a ligar as coisas, que aí a minha mãe ganhou esse rolê da batata, e depois teve o cara a cara, que ele falou que tinha a ver com o tijolo, tesouro. 3 meses depois eu ganhei outro prêmio, né? Daí apareceu um ultra no meu ombro, eu ganhei um prêmio na sede Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, Eu ganhei um prêmio na sede Foz do Iguaçu. Aí, tipo assim, acho que foi um ano e meio depois. Aí tá, falei, nossa, eu já ganhei 2 prêmios. E fiquei até meio assim, gente, de novo outro prêmio, né? Aí deu mais 2 anos depois, eu ganhei aquele prêmio da pulseirinha, que eu tinha 12 anos de Dáquila. Então eu ganhei 12 anos, tudo que eu tinha gasto no Dáquila, eu ganhei. Gente, você sabia dessa? Eu não lembrava, é verdade. Aí eu ganhei isso, eu fiquei mais constrangida, tipo assim, e na hora que foi sair o sorteio da pulseira, eu falei, tomara que seja uma pessoa antiga e que ela mereça, e que não, tomara que não seja eu, porque eu já ganhei muita coisa aqui, né? Aí foi meu nome, eu fui lá no palco, assim, morrendo de vergonha. Aí ganhei isso, né? Foi uma bolada também. Daí eu falo, a cada 2 anos tá na hora de eu ganhar um prêmio. Aí, às vezes, algumas pessoas me questionam, o que você faz para ficar, né, ganhando as coisas? Aí, assim, a consciência que eu tive é que, sim, todos nós, dimensionais, a gente tem um tesouro aqui. Tem um tesouro, não é só sobre dinheiro, é sobre você ter uma qualidade de vida melhor, você ter uma vida tranquila para você cumprir a sua missão. Então, isso que um combinado meu com os parceiros. Eu quero que a minha vida seja tranquila de uma forma que eu consiga estudar, continuar desenvolvendo as minhas habilidades, e que essa seja uma parceria entre nós. Então, eu só quero que é meu. Então, o que é meu, que venha. E veio, né? E eu espero que continue vindo e venha mais. Eu espero que todo mundo, que sirva também para todo mundo essa filosofia que eu carrego. Bem legal, assim, eu acho isso bem legal, gente, porque as pessoas pensam, nossa, que sorte que a pessoa tem, nossa, né, como que conseguiu isso? Na verdade, são frequências que as pessoas atingem, né, de alguma maneira você atingiu essa frequência, que te trouxe vários bônus, vários prêmios, e vocês atingiram, tanto você quanto a sua mãe, quando conseguiram tirar a foto também, né, eu particularmente acho que cada vez que a gente consegue enxergar o Bilu de alguma maneira clara, né, seja numa foto, seja numa filmagem, seja ao vivo, aquilo sempre marca alguma coisa, né, na nossa frequência, é sempre uma revelação para a gente de alguma coisa, né, porque são tantas as vezes que a gente às vezes vê o Bilu
como se ele estivesse usando um capuz, ou na frente do rosto dele tem uma nuvem prateadinha que não se consegue enxergar o rosto, e que para mim, pelo menos na minha concepção, toda vez que ele mostra o rosto dele de alguma maneira, seja numa filmagem, numa foto, ou ao vivo, se enxergando, aquilo tirou o véu de alguma maneira, né? Não tem mais aquela coisa tampando o rosto, aquilo está trazendo alguma revelação. Né? Aí a gente começa a questionar por que nos contatos a gente não consegue ver eles, né? Tipo assim, à noite, eles estão ali na mata, tipo, a gente está lá há 10, 15, 20 anos, e é assim a nossa interação. Então, o que é que está por trás disso? Por que a gente não tem esse contato olho no olho ainda? O que falta para a gente? Qual é a frequência que falta para a gente para gerar esse tete a tete, esse cara a cara? Né? Isso é um questionamento que eu faço. Eu penso muito nisso também. Eu considero que cada vez que a gente vê algo fora, né, uma informação, tipo ver o Bilu, ver alguma coisa, uma informação diferente, significa que a gente trabalhou algo internamente na gente, alguma frequência na gente, de uma maneira diferente, que a gente acessou algo diferente na gente, uma coisa a mais na gente mesmo, que nos permitiu no mundo fora ter acesso a uma experiência a mais, né, uma experiência diferente. Então, sempre tem um trabalho interno, né? As pessoas acham que é tudo sempre muita gente pensa, quer dizer, que é de fora para dentro, né? Mas eu considero que o que acontece tudo é a partir da frequência que a gente gera, né? Então, se a gente se trabalha, se transforma e modifica algo dentro da gente, atinge um novo patamar vibratório, a gente vai ter uma experiência diferente, com uma percepção da realidade diferente também, num novo patamar vibratório. Né? Tanto é que, no seu caso, o que marcou ali depois da foto, os vários eventos de abundância, de prosperidade, e várias coisas que foram acontecendo, né? E você se encontrando em várias coisas. Quando eu digo se encontrando, deixar claro, não que ela estivesse perdida, né? Mas que a gente se encontra cada vez mais, está cada vez mais próximo do nosso... Se encontrar, eu quero dizer no sentido de estarmos cada vez mais conectados com o nosso eu sou, cada vez mais próximos do nosso padrão original, né, que é se encontrar. Mesmo que você esteja seguindo um caminho construtivo e evolutivo, sem estar perdido, você vai sempre, se estiver avançando, se aproximando cada vez mais do seu eu sou, de si mesmo, do seu padrão original. Né? E quando a gente se aproxima, essas coisas acontecem. Prosperidade, abundância, coisas boas. Porque o nosso eu sou, ele é pleno, ele é abundante, né? Tem as informações, tem um conhecimento, a gente começa a conectar informações que a gente não tinha, na verdade, ou às vezes tinha, mas não tinha ligado essas informações, porque passa a receber, a conseguir decodificar as informações que o eu sou manda para o nosso corpo de luz. Como a gente está mais conectado, a gente consegue decodificar e ligar as peças. Então existe essa diferença. Mas não é um presente, gente. A pessoa primeiro se trabalha, ela se modifica internamente, ela muda a frequência interna, ela galga degraus dentro dela primeiro, aí ela passa a emitir uma frequência diferente. Naquela frequência diferente, o mundo externo, a realidade, corresponde com uma nova visão da realidade, com uma nova experiência, uma nova informação, um novo contato, qualquer coisa que seja nesse sentido, e a pessoa vai aprofundando essa visão. E é uma coisa muito legal, que eu queria, inclusive, parabenizar, né, a Lívia e a Amélia, e agradecer as duas, aproveitar aqui para agradecer as duas e parabenizar, porque a vitória delas, né, de ter atingido a frequência para conseguir a foto e depois poder mostrar essa foto para as pessoas, é um salto para todos nós, porque a partir do momento que um dimensional atinge uma frequência e que ele pode libera uma etapa nova de tarefa, de treinamento, ou uma frequência nova para ser mostrada, aquilo libera para todos os dimensionais. Então, é algo que abre o caminho para todos os que vêm depois. E muitos de nós vamos abrir caminhos uns para os outros, gente. É por isso que é tão importante a gente não ficar invejando o outro, sabotando o outro, né? Porque tem muitas coisas que a gente depende que o outro faça por nós. Então tem gente que precisa de ver essa foto, mas e se a Lívia e a Amélia não tivessem atingido essa frequência? E às vezes a própria pessoa que precisa atrapalha o outro a atingir o objetivo, né? O que é uma pena. Ou então, na verdade, ele está atrapalhando a ele mesmo. Porque cada vitória nossa nessas frequências
é uma vitória de todos. Sempre que tem um que chega primeiro, ele abre a frequência para os demais, e isso é muito importante. A imagem melhorou, né, gente? Pelo jeito que estou vendo aqui, melhorou bastante. Eu consigo até me perceber aqui, né? Dá para identificar as pessoas já nos vídeos. Ela estava meio embolada antes, não sei o que aconteceu. A gente, na verdade, não mudou nada ali. Eu só troquei a internet que a gente estava usando, mas as duas estavam funcionando bem. Então, Então, aí continuando, aí na linha do. Aí no dia que o Bruno falou da foto, a gente perguntou, mas aí o sítio é interessante? Por que foi lá no sítio? Por que foi com a gente, né? Ele falou, sim, todo o sítio é interessante. E aí na hora que ele falou aquilo, eu falei, daí veio a pandemia, eu falei assim, eu vou morar no sítio. Veio a pandemia e eu fui morar no sítio. E aí eu, morando ali, todo dia à noite a gente fazia algum trabalho, né? Algum treinamento de habilidade. Tanto é que uma época você também foi, a gente formou um grupo, né? Sim, grupo verdade, pequeno, verdade. lembra? Sim, eu lembro. A gente, a cada 15 dias, a gente se reunia, era mais ou menos umas 6 pessoas, e a gente teve várias interações bacanas. E outras pessoas que visitavam a gente lá, a gente também ia pro mesmo ponto lá que apareceu a foto, a gente tinha interações muito interessantes. Pessoas assim, que até estavam fazendo trabalho na fazenda, começou a ir lá, que ficava mais perto de Campo Grande, né? Para fazer esse treinamento de habilidade. E a gente teve várias interações com mundos paralelos, com naves diferentes, né? Eu consegui tirar 2 ou 3 fotos interessantes que eu tenho guardada, que parecem os parceiros, mas ainda não consegui tirar as outras fotos, mesmo tirando sempre. Vamos ver, vai chegar uma hora que eles vão aparecer. Talvez eu precise de mais pessoas com a frequência, né? Quem sabe o pessoal assistindo esse vídeo começa a se interessar a tirar foto de dia e venha para esse grupo, né? Sim, verdade. E aí eu decidi, lá no sítio, morando lá, formar um grupo, além desse que a gente estava, de mulheres. Que foi quando eu joguei lá, pedi autorização, né? Joguei no ACE lá, que estava formando, isso foi 2019, estava formando um grupo de mulheres para a gente fazer estudo do feminino de uma forma que não fosse tão deturpada como a gente vê aqui fora, né? Com uma leitura mais dimensional, tentando fazer um estudo que tivesse mais a ver com o que a gente aprendeu com as informações das apostilas e dos contatos que a gente teve com os parceiros. E aí a gente fez 3 encontros a cada 15 dias com essas mulheres, era mais ou menos umas 20 mulheres, e foi muito bacana. E a gente aprendeu muito umas com as outras, tá? As fases da vida, os questionamentos internos, o que era realmente o eu sou, né? Porque o feminino, eles tratam do eu sou, né? Tanto o masculino quanto o feminino. E o eu sou eu seria a junção. Para entender para você ter um eu sou eu resolvido, você precisa resolver o eu sou, né? Claro. E foi muito, assim, proveitoso e é uma coisa que eu ainda quero trabalhar, né, futuramente. Depois eu fiz outros grupos só online com outras pessoas que se interessaram, que entraram no Dáquila, e aí a gente fez alguns estudos de alguns livros com um feminino mais integrado com o que a gente aprende lá. Que eu acho que é o que está faltando bastante, né, porque tem muito ainda equívoco sobre o que é realmente essa deusa, essa mulher empoderada, a Amazonas, né? E aí uma vez o Bilu também confirmou que em outras vidas eu era das Amazonas Ruivas. Foi uma das coisas também que me fez buscar entender o que era isso, né? Sobre o que ele estava falando, tentando entender a nomenclatura dele, que é totalmente fora do que a gente aprende aqui nas informações da 3D. Essa questão que eu acho legal é que você estudando o feminino, dá para perceber que você trabalha numa integração do masculino com o feminino, né? Não só do equilíbrio da pessoa, mas também do seu relacionamento, né? E que você vivencia isso na prática. O que eu acho muito legal, porque tem muita gente que deturpa a informação, acha que é sobre sei lá, a superioridade feminina, né? E contra o masculino, sendo que, na verdade, o que precisa em tudo é dual e tudo precisa do equilíbrio, né, para se transformar numa trindade e na unicidade. E
e quando você, na época que estava fazendo as pesquisas e tudo, depois que você, não sei se foi depois ou na época, né, que o Alexandre apareceu, o Comim, dá para se perceber que vocês Não, o aplicam. Alexandre, eu comecei a namorar o Alexandre 3 meses depois da foto, 2016. Ó, A 3 foto meses. foi a maio, a foto, maio, junho, julho. Eu conheci o Alexandre em Será que ele julho. foi uma das bonificações? Não, Dos presentes do Bilu? Não, o interessante foi como eu conheci o Alexandre, foi interessante também, porque eu joguei na internet um texto sobre o amor de Jesus e Maria Madalena. Eu joguei num grupo espiritualista, acho que era a Semente das Estrelas. Era quase um desabafo aquele texto sobre o que eu acreditava que era o amor verdadeiro. E ele leu, e ele, tipo, sempre procurando ufologia de outras formas, e ele achou interessante, marcou a irmã dele no texto e falou assim, vou marcar você aqui para eu ler depois, achei interessante e tal. E aí eles conversaram entre si sobre o texto, e depois ele veio chamar em box, perguntar de onde eu tinha tirado aquelas informações sobre Jesus e Maria Madalena. Aí eu falei do Dáquila e tal, daí a gente ficou amigo, tipo, eu morava lá no Rio Grande do Sul, falei, né? E com o tempo a amizade foi crescendo até que ele resolveu vir me conhecer. Olha só, fisgou o gaúcho com o texto de Maria Madalena e Jesus, e jogou o anzol. Né? E catei o peixão. Catou o peixão, hein? Tá aí. E já tá aí faz 8 anos. 8 anos aí. Ai. Olha. Então, aí, o que eu tava falando sobre? Sobre o feminino, né? Aí, na época que a gente formou esse grupo feminino, com esses encontros lá no sítio, eu falei, gente, só que a gente tem que ver se o Bilu tá gostando do que a gente tá fazendo aqui, né? Aí, na época, as meninas que moravam em Zigurates, elas faziam o mesmo encontro de Zigurates que a gente fazia no sítio, no mesmo horário, à noite, né? Era 3 horas de encontro. E aí, elas foram para um passeio e perguntaram pro Bilu, a gente tá se encontrando, as mulheres fazendo reunião e tal, tá gostando? E dele, nossa, eu tô adorando, só que não pode, não, ó o que ele falou, só que vocês não podem ir pro sagrado feminino. Aquilo para mim foi uma dica, né? Daí as mulheres falaram assim, tá, Bilu, mas você aceita que esse grupo faz parte do Dáquila Pesquisa? A gente quer que esse grupo seja consagrado, que a gente participe do Dáquila Pesquisa, né? Consagrado assim, no sentido de fazer parte. Dele, sim, vocês fazem parte do Dáquila Pesquisas, mas é sobre o feminino. Ali, tanto é que o nome do grupo era o Eu Sou Feminino. Até para não colocar nenhum nome... O receio dele eu imagino, que era a gente ir para o misticismo ou para a parte de empoderamento de feminista, né? Sim. O que quebra totalmente com o equilíbrio das coisas, sim. E aí a gente tomou esse cuidado, mas assim, ajudou no processo de muitas ali, que até tinha mais tempo no Projeto Portal, mas estava equivocada com algumas coisas. E é uma coisa assim que eu acho que precisa ser trabalhado bastante ali dentro. Sim, essa questão eu também acho que é uma questão importante as pessoas entenderem, né, o feminino, o masculino no equilíbrio, num posicionamento, sem levar para lado místico, sem levar para esse sagrado isso, sagrado aquilo. Gente, tudo é sagrado e não existe masculino sem feminino. A dualidade, se levantou uma bandeira, já existe aquela bandeira e o que não é aquela bandeira. Não tem como você polarizar para um lado só, sem considerar o outro, né? Então o que a gente busca é equilíbrio, desde as nossas polaridades internas dentro da gente, até na relação das duas polaridades externa, né? Então, por isso essa questão para o pessoal que não entende, porque qual o problema do sagrado, quando falam sagrado feminino? Porque falam do sagrado feminino ou do sagrado masculino como se fossem coisas separadas, assim, e um não existe sem o outro. E isso acaba indo para esse misticismo ou empoderamento masculino, empoderamento feminino. Na verdade, a gente não é uma guerra de sexo, é uma questão de equilíbrio, cada um achar seu lugar, seu quadrado e somarem juntos, né? E eu achei interessante que quando eu formei esse grupo de mulheres, eu era totalmente crua no sentido de grupo de mulheres, assim. Eu não tinha participado de nada fora do Dáquila sobre, você tem experiência em grupo de mulheres, né? Falei, não, gente, eu tô crua, a informação que eu tenho é espírita, é uma parte teosófica do hinduísmo, mas, assim, a informação que eu tenho é mais do projeto mesmo. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai ver como é que funciona. E funcionou. Aí, depois disso que eu fui, assim, atrás de alguns grupos mais voltados para o que está aqui fora, explicando o que é o sagrado feminino, de contato com a natureza,
do corpo e tal, eu entendi, então e não é, né? Tipo assim, tem sim essas etapas importantes da mulher se valorizar e tal, mas tá muito bagunçado, muito bagunçado. Uma coisa é você se sentir bem com quem você é, né? E se valorizar, que eu acho que é sempre importante. Outra coisa é você querer ser maior ou menor que os outros, né? São coisas muito, muito diferentes. Queria te perguntar, e aí depois, nesse seu caminho, você foi para biomedicina. O que te fez seguir para lá? Foi tentar estudar mais a fundo o corpo humano, né? A parte da enfermagem me trouxe muitos questionamentos que a impressão que eu tinha que os livros estavam me escondendo coisas, né? Eu falei, tá faltando informação aqui. Eu não tinha essa informação na internet, e a pouca de informação que eu tinha, que realmente no dia a dia, eu fazendo teste comigo mesmo, eu percebi que eu tinha aprendido dentro do Dáquila Pesquisas, né? Com relação à alimentação, com relação ao trabalho do emocional, com a relação que a gente tem integral de tudo, né? O emocional atinge o emocional atinge a sua parte física e é uma soma de tudo. E na parte aqui fora ele é totalmente divididinho, né? Psicologia é totalmente separado as coisas. Então eu falei assim, então eu estudando de novo, eu vou começar a entender o que está acontecendo. Porque as outras vezes que eu tentei estudar terapias fora da medicina tradicional, teve algumas coisas que batia de frente com as informações que eu estava tendo dentro do Dáquila. Por exemplo, tinha muito veganismo, o vegetariano muito forte, né? Porque gente, tá batendo, né? Aí eu fazendo a biomedicina, eu, tipo assim, 20 anos depois, eram os mesmos livros. Ou seja, a informação não tinha mudado muito. Eu falei assim, ou eles não, o que aconteceu que a ciência não está buscando ser renovada? Ou eles estão fazendo isso de propósito, passando a mesma cartilha 20 anos depois, a mesma cartilha, o mesmo livro? Sim. Tipo assim, eu fiz 2 faculdades ótimas, entendeu? Não era qualquer faculdade. A primeira faculdade que eu fiz, ela era pública. E eram os mesmos livros, a mesma teoria. E aí eu comecei a questionar até a parte, como a biomedicina ela tem muita parte micro, né? Laboratorial, tanto de microscópio óptico quanto o eletrônico, eu comecei a questionar isso. Será que eles passam aquilo, te passam uma visão de alguma coisa e lá escreve outra e você tem que aceitar. Não questione. Sim. A mesma coisa quando passava a parte de farmácia. Não questione. É isso aqui, pronto, acabou. E eu percebi isso, como tipo assim, não questione. Me frustrou também. Aí eu percebi que tem muita coisa, muita informação que é científica, sim, cientificamente provada, tem vários artigos científicos, só que eles não estão abertos ao acesso de todo mundo que tá buscando essa parte de conhecimento da medicina tradicional, entendeu? Por outro lado, te dá uma base para você saber depois como pesquisar e ampliar isso, né? Sim, e eu conversei até com algumas pessoas de dentro do Dáquila que estudam química, que está no 2º, 3º doutorado de químico, bioquímica, que falou assim, realmente tem muita coisa aqui no baixo que a gente estuda por fora e cria outra linha de raciocínio em cima do que está ali, e é outra coisa, entendeu? E eu acho que é sobre isso que o Dáquila também vai desvendar quando a gente começar a estudar na parte de laboratório de genética, né? Sim. Mostrar uma abordagem diferente da visão que a gente tem que forma e de um jeito científico, né? Eu queria citar, gente, aqui a gente já falou sobre bastante coisa, temas diferentes com a Lívia. Uma coisa que eu acho importante para vocês poderem olhar a vida de vocês, cada um poder olhar a sua vida. Gente, às vezes a gente se pergunta, como que eu sei se eu estou no caminho certo, individualmente? Ou como que eu sei que se o meu relacionamento está somando para a minha vida? Então, gente, são coisas que a gente tem que prestar atenção, a sua vida está melhorando ou está piorando com as relações que você tem, seja de amoroso, relacionamento, ou sejam as amizades, né? Em termos, aquilo que você está cuidando de você, da sua saúde, a sua saúde tende a estar melhorando, né? Ou piorando, né? Então, assim, do tempo, da história que a Lívia está contando as histórias dela aqui, né? Tem muitas dessas histórias que eu já estava presente aqui no Brasil, porque teve uma época que eu estava na França. Então, assim, tem muita coisa que eu vi. Então, você vê assim, você vê uma pessoa
se trabalhando no dimensional, quando eu falo de trajetória do dimensional no compromisso, a tendência é as coisas irem fazendo mais sentido. A tendência é você ir se sentindo mais leve. A tendência é você ir tendo um entendimento melhor de você mesmo, né? E aí você vai buscando pessoas para estarem junto com você, tanto amigos, quanto parceiros de trabalho, quanto um relacionamento, que estejam coerentes com a sua caminhada. Não adianta você ter princípios de um jeito e querer estar com uma outra pessoa que tem princípios opostos, né? Não adianta uma pessoa ser super quadrada, com dinheiro, honesta, e querer estar com outra que adora dar o cano nos outros. Vai dar um problema ali. Então, assim, você consegue observar, se você acha que a sua vida está caminhando bem, ela está construindo, você consegue observar isso. O seu compromisso são coisas que você acha leve, que fazem sentido para você. Ou que mesmo no caso que a Lívia está falando aqui, mesmo quando não faz sentido, quando ela vê uma coisa que é do sistema, que é do GO, faz sentido para ela buscar informação fora, completar, mostrar aquilo que está faltando, trazer uma informação que está faltando. Isso é uma pesquisadora, né? Não esperando que tragam para ela está buscando aquilo. A mesma coisa no relacionamento, quando ela citou que trabalhou o feminino no grupo e tudo mais, né? Postou o texto lá sobre Jesus e Madalena, pescou o Gaudério lá do Rio Grande do Sul. Gente que conhece os dois vê que a relação dos dois é construtiva, que eles estão só somando, que as coisas vão cada vez dando mais certo. Então, assim, assim a gente se observa. Se depois que você se juntou com certas pessoas ou num relacionamento, a sua vida foi a frear, diminuir, né, você começou a despencar, tem algo errado. Pode não ser que a relação seja o problema, mas pode ser que a maneira com que você esteja se posicionando ali possa ser também. Mas são questionamentos que a gente tem que ter, né? Não foi à toa que ela bateu a foto, não foi à toa que saíram os bônus que ela ganhou depois, né? Não foi à toa que essas coisas... Existe uma busca, existe uma trajetória, né, que é um dos objetivos que eu queria muito fazer esse podcast hoje, é esse, mostrar a trajetória de uma pessoa que, como todos nós temos uma trajetória, todos nós temos nosso compromisso, todos nós temos as coisas para desenvolver, todos nós temos nossas dúvidas, como a Lívia falou que tem tantas perguntas, eu também tenho, todos nós temos, né? E então, assim, faz parte dessa caminhada, né, essa busca, e quando a busca está sendo construtiva, ela vai trazendo esses frutos, ela vai fazendo mais sentido, ela vai ficando mais leve. Então, nesse momento eu estou tocando sobre esse ponto para que todos possam refletir sobre suas próprias vidas. Está indo na direção que eu gostaria? Se não está, não adianta culpar o mundo, é pensar assim, o que eu preciso fazer para mudar a direção da minha vida? O que eu preciso ajustar? O que busca eu preciso fazer? Né? No caso da Lívia, que eu acho uma questão muito legal de coerência, largar a enfermagem no último ano, porque percebeu que estava incoerente, porque viu coisas com as quais ela não concordava. Então, não é porque eu estou no último ano que eu vou fazer, porque eu vou estar me agredindo, vou fazer uma coisa que eu não concordo mais, que eu não acredito. Mas voltar anos depois com uma outra maturidade, uma outra visão, e mesmo vendo que alguns livros eram a mesma coisa, ela encontrou uma maneira de usar isso nas pesquisas de uma maneira a ser uma grande contribuição para a humanidade na área de biomedicina. Então, assim, hoje quem conversa com ela, quem tem a oportunidade de conversar, vê uma riqueza de informações muito grande de pesquisas na área, né, de várias pesquisas foram feitas, várias coisas, além da bagagem dela pessoal, né, que ela está compartilhando aqui, uma parte, pequena parte, né, mas que tem muita coisa de pesquisa, né, e de opinião firme, né, o que eu acho importante, porque se fosse fraca, muita gente já teria te encaminhado para tudo que é tipo de direção aí, que não a que você seguiu, né, você seguiu a que você acredita. Deixa eu ver aqui os comentários do pessoal. Tem uma pessoa falando assim: deixar de ser vegetariana é uma dificuldade que eu tenho. Conte como você passou por isso. Quando eu estava, eu fui vegetariana na época que eu fiz enfermagem. Eu tive dificuldade, primeiro
por ser espírita, né? Por alguma questão consciencial de amor aos animais. E depois, fazendo enfermagem, em contato com o hospital, as coisas que acontecia ali, eu tive dificuldade de comer carne. E por tudo que a gente aprende quando a gente é espiritualista, né? E aí, quando eu cheguei no Dáquila, falaram, olha, se você precisa, para melhorar os hertz, é interessante que você, né, coma um pouquinho mais de proteína animal para você conseguir até desenvolver melhor as suas habilidades aqui. E aí, por isso, aí eu comecei a comer, só que quando eu comecei a comer, tipo assim, a minha saúde, tipo assim, ela melhorou muito. Eu tava praticamente doente quando eu tava vegetariana, porque aquilo ali não batia com a minha essência, né? Com o meu organismo. E às vezes a gente acha, não, eu tô super bem, será? Pra mim não tava funcionando. Tanto é que quando eu comecei a comer carne, eu melhorei muito em tudo. Tipo assim, o meu exame de sangue, a minha disposição física, tipo assim, eu percebi em mim que aquilo estava fazendo mal. E aí eu falei assim, não, se tá fazendo bem para mim, então eu não sei se vai resolver para outras coisas de habilidade, mas tá resolvendo para mim. Foi uma das coisas que eu fiz, assim, a comparação. A vida vegetariana da carnívoro, qual é a comparação? E aí me deu um start de começar a pesquisar sobre dieta carnívora, né? Eu já tinha feito cetogênica na época que eu estava na enfermagem, e eu fiz cetogênica sem comer carne, aí você imagina. Gente. Fiz com queijo, com salada, foi uma coisa horrível, assim. E aí eu estudei muito sobre aquilo para conseguir fazer sem carne, fiz com outras proteínas e tal. E aí eu falei assim, agora eu vou fazer a cetogênica com carne, né? Tipo assim, eu sou a minha cobaia, né? Aí eu fiz a cetogênica com carne, eu vi que resolveu, foi um sucesso. Eu falei assim, então eu vou agora formar um grupo de cetogênica. Aí na época entrou umas 150 pessoas do Dáquila, a gente formou um grupo, estudei mais a fundo ainda, eu já estava fazendo biomedicina, aí comecei a compreender melhor ainda como é que funcionava a carne dentro do organismo, e ali eu entendi que, gente, assim, eu não acho que cetogênica seja algo para você usar no dia a dia, mas ela é ótima para aquela pessoa que quer compreender como é que o organismo funciona e para entender o que é proteína, o que é vitamina, o que é carboidrato. Tem muita gente que não sabe, não consegue diferenciar. Ah, isso aqui é proteína, isso aqui é carboidrato, isso aqui. Ali, para você entender como é que funciona a alimentação e como é que funciona o seu organismo, a cetogênica te dá uma base boa. Eu fiz 21 dias de cetogênica, é uma coisa que eu falo que se você nunca fez na vida, faça. E ali eu compreendi também como é que funcionava o meu organismo. Mas hoje, assim, hoje eu não faço mais a cetogênica, não indico também para uma pessoa viver na cetogênica, mas acho interessante quem consegue fazer, pelo menos uma vez por ano fazer, porque ela dá uma limpeza boa. A gente já tem estudos comprovados que a cetogênica consegue limpar o organismo de alguns tipos de doença, até doença autoimune, a cetogênica ela consegue dar uma freada, mexe com o pH do organismo, regula todos os órgãos, nutre de forma correta. E então foi isso, foi estudando mesmo e colocando à prova, tipo assim, eu não consigo, então deixa pra lá. É fácil, né? Tipo assim, isso aí não é pra mim, eu não consigo, eu engolir, tá ruim. Só que aí você tá levando pro lado, tipo, no meu caso, eu ia levar pro lado emocional, uma coisa tipo de nutrição, se aquilo era bem ou não pra mim, né? Sim, é verdade. Entendeu? Porque a gente tem aquele, tipo, fala paladar infantil, né? Eu gosto de comer isso, então eu vou comer isso. Eu não gosto de comer isso. Eu gosto de Coca-Cola, eu vou tomar Coca-Cola. Tipo assim, eu era viciada em Coca-Cola, 10 anos viciada em Coca-Cola, antes de entrar no Dáquila Precisa. Aí eu cheguei lá e falei, olha, gente, Coca-Cola faz mal. E eu, tipo, tô nem aí, tipo, eu vou morrer mesmo. Aí ele já, né, aí já mudou tudo, né? Tipo, se eu não vou morrer, se eu tenho que cuidar do meu organismo, se eu tenho que rejuvenescer, porque eu tô tomando Coca-Cola. Parei. Foi difícil? Foi, mas foi preciso. Então, a base que eu sigo é preciso fazer isso? É ruim? É chato? Mas é preciso. Então, eu vou no foco. É preciso, é o certo. E aí, com o tempo, aquilo vai se resolvendo. Você vai gerando aquela frequência do que é o certo e do que é preciso. É a forma como eu encaro, né? É como funciona para mim. Mesmo não querendo, mesmo não gostando. Eu sigo algo até aquilo fazer sentido, entendeu? Porque das outras formas eu tentei e não deu certo. Tem vários casos que eu acho que as pessoas têm que, como você falou, experimentar. Né? Teve uma época que eu atendi algumas mulheres que elas eram muito novas e já não tinham mais menstruação. Eu falei com elas, volta a comer carne. Que isso, tá dizendo que é só... Elas eram vegetarianas. Todas voltaram a comer carne, regulou a parte hormonal. Teve gente que estava com anemia, voltou a comer carne, regulou.
né? Tem gente muito cansada, voltou com mais carne. Então, assim, você tem que observar o efeito que aquilo vai dar em você, né? Eu fui vegetariano um tempo também, 1 ano e meio, eu acho. Mas eu voltei por outras razões. Na época eu voltei porque eu percebi que quando eu chegava numa churrascaria, a minha vontade de comer, a minha vontade de comer carne era tão grande e o meu incômodo de não comer era tão grande que era melhor eu comer. E aí eu voltei a comer. Mas eu percebi a mesma coisa que você, que a minha saúde melhorou muito, que deu uma mudança muito grande, né? Então, assim, na época que eu fui ficando mais vegetariano, eu fui ficando mais fraco, um corpo esquisito, né? Você não emagrece, pelo contrário, eu engordei bastante na época. Tem muita gente que vicia em pão, né? Tá vegetariano. Então, assim, é uma experiência que a pessoa tem que fazer por ela mesma, né? Para sentir o que é melhor para ela. No ponto assim, da cetogênica que eu acho interessante, quer fazer uma cetogênica de 21 dias, a mulher tenta observar o ciclo menstrual, não comece na TPM, que é um período que você precisa de mais glicose no organismo, né, para poder seguir o ciclo. Então, tipo, comece no ciclo e vá até faça esses 21 dias nesse período, mas nunca comece uma TPM, por exemplo. Tem gente perguntando assim, fale um pouco sobre como é a alimentação de vocês hoje. A minha alimentação hoje, olha, eu acho, é um assunto um pouco delicado porque eu acho que é muito individual a alimentação. Às vezes o que funciona para mim não funciona para o outro. Isso eu observei com o tempo também. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum com ovo. E tem pessoas que têm alergia a ovo. Então, eu acho muito individual. Você tem que fazer testes mesmo. O que funciona para você. Tipo assim, no geral, o que funciona para todo mundo hoje? Eu acho que é uma dieta mediterrânea, né? Que a gente fala. Low carb. Eu acho que é a dieta que mais funciona para todo mundo. Uma coisa assim que eu acho importante também. Como você vai começar o seu dia? Como você vai quebrar o seu jejum? Nunca quebre com carboidrato. Entendeu? O seu organismo está ali quietinho, limpinho. Quebra com a proteína. Se você não tem problema com ovo, quebra. Come um ovo cozido. Eu não como de manhã. Meio-dia, come um ovo meio-dia. Faz um bife meio-dia. Ou não, eu acordo às 5 horas da manhã morrendo de fome. Tente comer um ovo esse horário, entendeu? Mas nunca quebre, tipo, com pão, que é o que ensinaram pra gente, né? Sim. Uma fruta, né? Uma fruta, tipo assim, né? Não, mas de manhã eu gosto de um mamão com granola, tipo, vai quebrar um jejum com uma pico frutose, de insulina com já. pico de insulina lá em cima. Eu acho que é mais sobre isso, e tentar colocar o máximo de carne possível nessa alimentação e cuidar da procedência dessa carne, e tomar muita água, tentar não comer depois das 18 horas, comer menos, o Bilu ensinou isso, não dá pra, ele ensinou isso, a gente comer 50% menos, quantos por cento cru? 50%. 50% menos, 70% cru, acho que é isso, um negócio assim. Zero fritura e tentar alcalinizar o máximo possível o que você está comendo. É uma coisa também que eu observei que não serve para mim hoje, são folhas, né? A gente sabe que a maioria das verduras estão com muito contaminadas, né? Contaminadas, assim, tem uns 8, 10 anos que eu não como mais verdura, não me fez falta, não tem problema nenhum. A parte de, mas seu intestino precisa de fibras, gente, meu intestino precisa de carne gorda para funcionar, funciona para mim, entendeu? O meu médico me pediu para parar, suspender salada de tudo que é jeito, porque ele falou que os pacientes dele estavam todos tendo aumento de metais pesados no corpo e de envenenamento por agrotóxicos, só por conta das folhas que estavam comendo. Então que o lado bom das folhas, das fibras, não compensava de jeito nenhum o envenenamento que as pessoas estavam passando. Em função disso, ele recomendou fortemente que eu suspendesse salada de toda forma. Então, no meu caso, a minha alimentação, a base que eu preciso ter é carne. Carne de vaca, carne vermelha, né? Carne vermelha. Porque até a carne branca, o peixe e o frango também estão contaminados. Sim. Né? E é do tempo para cá, gente. Uma época já foi bacana você comer bastante salada e tal. Mas faça um teste, dá uma cortada, né, na saladinha e aumente a carne, que vocês vão ter um resultado diferente. Eu tenho certeza. Isso é batata, quase todo mundo que a gente conversa sobre isso, né? Tem uma coisa que pouca gente sabe, inclusive da carne de porco, que eu particularmente adoro,
é que de muitos anos para cá eles começaram a fazer a castração no porco química, que é uma injeção, tipo uma vacina que eles dão no porquinho, de mRNA, que altera a parte dos hormônios sexuais dele, porque assim ele tem uma castração química, ele não consegue desenvolver a parte hormonal. Só que já existem estudos que mostram que vestígios aí dessa vacina, dessa injeção do porco, ela vai para a carne do porco também. Então, não que se você comer um porquinho um dia vai ser um problema, mas eu digo, a pessoa que consome muita carne de porco dessas de supermercado tradicionais, elas tendem hoje em dia a sofrer uma alteração hormonal mais impactante. O que acontece também com o frango numa outra escala, uma escala diferente, mas assim, no porco isso é mais forte porque a castração do porco é química com essa injeção de mRNA. Né? Pouca gente sabe disso. Então, assim, eu particularmente adoro carne de porco, mas eu reduzi drasticamente, né, porque aquilo pode te afetar. Então, de vez em quando, eu até como, desde que seja marginal o que você está fazendo, tudo bem. Mas a sua maioria eu como mais carne de boi mesmo. A água também é um lance assim que eu e o Alexandre a gente andou pesquisando bastante sobre. Gente, é o filtro de barro, não tem segredo, não é caro, todo mundo pode ter. A vela do filtro, se é aquela vela de prata coloidal. Que tem prata coloidal, isso. sim. E tem alguns filtros também que ajudam a diminuir esses metais pesados, que dá para você colocar ali junto, né? Sim, sim. O nosso filtro lá de casa, a parte de cima tá cheio de coisas, né? E é o que tem, assim, que é ajudado bastante. Uma coisa que eu tenho feito teste comigo funciona, é toda vez que eu sinto a minha garganta dar uma arranhada, eu tomo o prato coloidal na hora. Tem uns 3, 4 anos que eu não sei o que é gripe. Na hora eu sinto que corta, mas você tem que sentir, perceber que tá querendo atingir. Ou às vezes aquele dia que você teve contato com muita gente, ou você tá cansado, vê que a imunidade não tá bacana, tipo também as águas coloidais, eu percebo que elas têm um poder grande assim sobre essa equilíbrio, né? O Adriano perguntou aqui, mas se lavar umas verduras com hipoclorito não limpa um pouco as toxinas? Limpa, só que hoje está tudo tão carregado e metal pesado não vai sair com hipoclorito. Então, assim, hoje o que estão jogando no ar, no envenenamento que estão fazendo da terra, dos alimentos, de tudo, de plástico na água, é tudo um absurdo tão grande que antigamente o nosso corpo, a gente podia falar assim, você toma um remédio de vez em quando porque você está doente, depois o seu corpo se autorregula. Hoje fica difícil de um corpo se autorregular sozinho com tanto envenenamento na água, no ar, na alimentação. Então, alguns produtos ajudam. Iodo, né? Iodo também ajuda. Uma colherzinha de iodo na água, deixa de molho. Eu faço isso com fruta, porque eu gosto de comer fruta, né? Tem coisas que você gosta de comer, você vai... nunca mais vou comer uma maçã, um morango, né? Tipo, tem coisas que dá para plantar em casa, mas tem coisas que não tem como. Então, o iodo ajuda. O hidrosteril, eu acho ele mais para bactéria, né? Ele é mais para micro-organismo do que para agrotóxico. Né? Agrotóxico seria o iodo. Mas é bom evitar, né? Tem uma pessoa falando aqui assim, quem come carne sofre mais espiritualmente e psicossomaticamente. Isso não é verdade. Isso é uma versão mais espírita, porque o médium, para trabalhar no plano astral, a carne às vezes deixa ele um pouco mais denso, ele não vai ter a mesma facilidade para mexer ele com a parte do astral. Mas isso não é verdade de jeito nenhum que você está falando, que sofre mais espiritualmente e psicossomaticamente. Eu te provo por quê. Porque o problema que faz a pessoa sofrer psicossomaticamente, primeiro que é a indução dela mesma emocional sobre ela. A mente está mais fraca. O psicossomático é você mesmo provocar, tem que saber o que é psicossomático. Psicossomático é você mesmo provocar o problema em você. E espiritualmente, a falta da carne te leva mais para o astral e você fica mais vulnerável a energias astrais. Ela começa a visitar a açougue à noite. Então assim, você que trabalha com a frequência cerebral mais acelerada, quanto mais acelerada for a sua frequência cerebral, menos ataque espiritual você vai ter. Então, assim, é uma outra lógica, essa informação está totalmente equivocada, e isso é das pessoas que mexem só no plano extrafísico espiritual, que tem essa informação lá da conduta deles no extrafísico, no espiritual. Mas para essa pessoa depois ir trabalhar a interação com outras dimensões, com seres extradimensionais, ela vai precisar ter uma aceleração cerebral e frequencial do corpo.
E essa aceleração física, a carne é um dos elementos que ajuda a ter essa aceleração. Então, não é verdade que é mais espiritual. As pessoas que mais sofrem ataque espiritual são as mais vulneráveis, que na verdade têm a frequência cerebral mais baixa ou que têm mais oscilações emocionais. Se a pessoa tem um controle emocional bom e frequência cerebral alta, ela não sofre, não tem como sofrer interferência vibratória espiritual de ninguém que tenha frequência abaixo da dela. E uma frequência acelerada, ela vai para cima de 27 Hz cerebral. E quando isso acontece, ela não sofre influência de seres ali do astral, de entidades, de espírito. Agora, se ela tiver com a frequência baixa, realmente, aí ela pode sofrer esse tipo. Então, essa informação está equivocada. Basta ver na prática, gente. Quem é que sofre? Se você vai ver algum dimensional com frequência cerebral acelerada sofrendo ataque de obsessor. Impossível. Se você vai ver a aura de algum, o campo bioplasmático de algum dimensional com frequência cerebral acelerada, cheia de buraco ou interferência de energias entrando de fora. Impossível. A pessoa que está com a aura com buraco, com entrada de energias, influência espiritual entrando no campo dela, são pessoas que estão com a frequência cerebral baixa ou muitas oscilações emocionais, ou ela está no quarto caminho, usando drogas, com processos obsessivos compulsivos. Se não tiver isso acontecendo, não tem como. Inclusive, é por isso que em Dáquila a gente fala para as pessoas trabalharem com frequência cerebral acelerada para não sofrerem influências espirituais. Cada um de nós tem uma centelha divina dentro de si. É a gente que gera a frequência do nosso próprio universo. Se ao invés disso a gente se torna passivo, né, uma esponja que absorve tudo que está ao nosso redor, né, de tanta leveza que a gente acha que tem, na verdade a gente está sendo gado espiritual aí de outras consciências vulneráveis. A gente precisa ter domínio, né, sobre o nosso campo. Nada pode entrar na gente. A gente é que tem que ter poder sobre a gente, né, como uma casa fechada com muro. Se o muro está todo aberto, cheio de buraco, qualquer um jogar pedra vai acertar a casa. Se o muro é alto e fechado, não tem como. Você vai jogar uma pedra, ela vai bater no muro. Então, assim, por isso o treinamento de frequência cerebral acelerada. Esse é um ponto que o pessoal que mexe muito com o astral ainda não entendeu, porque trabalha com a frequência cerebral baixa. Perguntaram se você tem algum conhecimento sobre o oxigênio líquido, né? Que corresponde mais ou menos à água oxigenada. A oxigenada de 10 volumes. Sim, ela ajuda muito, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que toma ela, né? Você tem que saber muito a dose. A dose e o insumo, né? O problema hoje que a gente está tendo é de onde vem, como ele é feito, e tomar cuidado com a dose. Você vai usando e observando. Eu acho, e por isso que eu acho que é muito individual. Eu, por exemplo, uma vez eu coloquei no meu ouvido, me deu uma dor de ouvido de 3 dias. Eu falei assim, não funcionou. Gente, não tava boa. Você entendeu? Tipo Sim. assim, então não é que a gente usa, é maravilhosa, salva vidas, não. Eu acho que tudo é equilíbrio e você se conhecer, e você ir com parcimônia nas coisas, não, né? Hoje em dia, ainda mais com o Mercado Livre e tudo mais que vende de tudo, gente, tem muita coisa falsificada no mercado, né? Infelizmente. E tem muita gente vendendo gato por lebre, e até os próprios laboratórios venderam insumos aí que não são bons. Às vezes você compra um medicamento numa farmácia de manipulação, vem uma qualidade, você compra em outra, que vem de outro, pede insumos de outro lugar, a qualidade é infinitamente superior. E tomar cuidado com suplementação também, né? Mesma coisa. É interessante você fazer o exame de sangue e observar a cada 3 meses o que está mudando, se você não está tomando demais alguma coisa, porque excesso de suplementação também pode dar problema. Pois é, você vai sobrecarregar, principalmente rins, assim, né? Vai ter uma sobrecarga ali, pode fazer mal para os rins, às vezes afeta fígado. Então, assim, a gente precisa se observar. Tem uma pessoa que perguntou sobre o peixe. Gente, peixe era muito bom, né? Mas hoje num rio cheio de mercúrio, cheio de tudo, tá lá no rio, lindo, maravilhoso, mas perto daquele rio passa deságua água que de uma lavoura de soja. Cheio que o avião bombardeou ali com agrotóxico pesado. O peixe vai ser uma fonte forte de contaminação. Né? Então, assim... não, esse peixe é de um viveiro. Mas com certeza é criado com ração. E essa ração? O que tem nessa ração?
Então, Pois assim, é. quanto mais a gente tentar procurar orgânicos de confiança, melhor, né? Mas é por isso que eu ainda prefiro focar na carne, porque, pelo que eu estudei da carne, ela ainda é um dos alimentos que estão mais limpos. Sim, Porque a própria vaca, ela consegue, o sistema dela imunológico e o sistema digestório dela consegue fazer com que a parte dos músculos fiquem mais limpa, né? Ela fode tudo, os órgãos internos, mas a parte da musculatura dela fica mais limpa. Hoje ainda é uma das opções mais certas de você sim. estar se alimentando. A Aline Miranda está falando aqui. Já li que o consumo de carne aumenta a ureia no sangue e pode prejudicar os rins. É real? Qual a quantidade ideal de proteína? Aí eu acho que depende da pessoa, você vai testando. Se você não tem nenhum problema renal e continua consumindo carne, no meu caso não tem problema nenhum, então eu continuo consumindo. Mas é muito difícil uma pessoa ter problema renal Por causa de por carne. causa de carne. O que acompanha a sua carne? 10 batatas? 5 colheres de arroz? Hoje em dia a gente observa que o maior problema da alimentação é o que vai junto, é o carboidrato, né? Tanto é a pressão alta é por causa do carboidrato, gente. Sim. Não é por causa do sal. Eu posso citar o meu próprio caso, gente. Eu tirei o carboidrato e resolvi comer coisas com mais proteína. Estava emagrecendo bastante na época. E aí, para substituir doce e carboidrato, eu decidi comer pasta de amendoim. Só que o amendoim, gente, o jeito que ele é armazenado, ele fica cheio de fungos. E ele é um dos maiores responsáveis pelos problemas renais que tem no mundo. E aí eu comecei a ter problema renal. Foi a carne, gente? Não, gente, foi a pasta de amendoim. Então, assim, eu não comia pouco também, a quantidade foi grande. Né? Então eu tive que fazer um tratamento. A minha médica teve medo até que eu chegasse a hemodiálise, tanto que estava dando falha nos rins, por causa de amendoim. Então, assim, depois disso, eu me alimento de carne e nunca tive problema nenhum. Né? E é como a Lívia falou, depende do que você come junto. E agora, ler estudos, vamos deixar claro uma coisa. Não sei se foi na década de 30, 40, que soltaram os estudos, as empresas de açúcar estavam querendo inundar o mercado de produtos todos com açúcar e pagaram as universidades para soltar vários estudos mostrando que a carne e a gordura eram venenos e que o açúcar era bacana demais. Né, que era muito bom. Que dá... cigarro, né? A mesma coisa, que dava energia e que não sei o quê. Gente, hoje a gente sabe que era tudo mentira. Então, essa de ler estudos depende do estudo. É melhor procurar pesquisadores mais independentes. Porque, infelizmente, até os estudos hoje é tudo comprado, muita coisa não é verdadeira. Então, assim, tem pesquisas que falam uma coisa, tem outras que falam outra, e a mídia mostra só aquilo que interessa. Né? Ultimamente, a mídia mostra agora que o nutritivo agora é a pessoa passar a comer inseto. Falando do amendoim, o interessante do amendoim é que ele mesmo, assim, quando ele tá em formação da semente ali, o contato da casca com a semente forma o fungo. Então o problema não é nem no armazenamento, é ele próprio, ele é o próprio fungo, entendeu? Então não tem que não é que eu vou plantar amendoim em casa que vai dar bom, não vai, porque é dele, aquilo ali, a natureza dele. Entendeu? Entendi. Então, gente, amendoim, ó, bota fora. Estão perguntando agora do leite da fazenda. Gente, depende. Ela está perguntando, é cru? O leite é o seguinte, gente. O leite da vaca tem caseína, além da lactose. Muita gente tem problema com caseína. Então, mesmo ele sendo da fazenda puro, né, sem nada, ele vai ter caseína e vai ter lactose. O soro consegue, se você conseguir tirar o soro e você ter certeza que aquele soro ali não está contaminado, bacana. O soro é legal, só. O soro do leite. O soro do leite. Aí. A única parte boa do leite hoje é o soro. O queijo maturado, ele já não tem mais lactose, mas ele tem a caseína. Eu adoro queijo, gente. Adoro leite. O que eu passei a fazer? Eu evito comer todo dia igual eu comia antes, né? Porque eu sou mineiro. Mineiro adora um queijinho com café. Evito todo dia, então diminui bastante. E eu compro muito queijo de ovelha ou mussarela de búfala, que não vai ter o efeito da caseína, né? Então, assim, ainda assim, né, o leite tem, muitas vezes, é meio inflamatório, mas o de vaca é muito mais. Eu acho que hoje, 2024, o maior problema está sendo o glúten.
Não, a gente não tem mais o mesmo trigo de 50 anos atrás. O que acontece? O glúten fala, mas aí eu só como uma vez por semana. Então só no dia do lixo, tal. Aí, o que acontece com o glúten? Vou dar um exemplo aqui. Lembra quando você era criança que você brincava de massinha feita de trigo? Lembra quando grudava tudinho na mão? Sim. Grudava na mão, que para tirar era uma dificuldade. O intestino acontece isso. Quando você come alguma coisa que tem trigo, ele cola na parede do intestino daquele jeito. E como é que sai? Ou seja, não demora uma semana, 2 para sair. Às vezes meses. E o intestino, ele é todo retorcido lá e é todo apertado. Ele não sai. E o que acontece? Começa a inflamar e essa parede começa a ficar ferida e começa a criar microvasinhos, que aí começa a contaminar o que está dentro do intestino para fora, que aí você começa a criar uma doença autoimune por causa do glúten. Aí. E não foi porque você comeu um pastelzinho por semana. Então o problema tá em, tipo assim, glúten, por exemplo, eu tenho anos que eu não como, a não ser que eu coma de forma enganada, mas é uma coisa que eu realmente tirei da minha vida, assim. Você não sente falta de um pãozinho? Eu como de arroz quando eu tô com vontade. Tipo assim, eu como um pão de arroz, ou bolacha de arroz, ou macarrão feito de arroz, mas também é esporadicamente, por causa do carboidrato, e porque também, como é que eles ralaram esse arroz? Não tá cheio de agrotóxico junto, entendeu? Tipo assim. Eu tenho horror do pão de arroz, acho horrível. Aí tem o pão de batata doce. Sim, não, é verdade. De forma, né? Tem outras formas, mas assim, não dá para passar pano para glúten. Tipo assim, lactose, caseína, a gente fala, gente, um queijinho uma vez por mês, ok. É rápido, o organismo consegue resolver aquilo rápido. Mas para glúten não dá para passar pano. Gente, então é isso, a gente tem que se cuidar, minimizar o máximo possível os venenos aí, né? O seu pãozinho. Isso quem tiver interesse, né? Agora quem tá. Mas... Isso porque me perguntaram, né? Sim, vale. Na verdade, a gente quer deixar bem claro uma coisa aqui. Nenhum de nós aqui fica julgando o prato dos outros, não. Igual fizeram uma vez. Uma vez eu viajei com a Fran e uma amiga nossa, a Fabrícia, que é amiga comum que nós temos aqui. E a gente estava na mesa e as meninas estavam comendo uma sobremesa e tinha do lado uma outra menina que toda hora passava e ficava tomando conta das duas. Vocês estão comendo doce. Vocês estão comendo isso. Vocês estão comendo aquilo. Gente, coisa mais chata, cuida da sua vida, né? Vai cuidar da sua dieta, deixa o outro em paz. Aí você olha para a pessoa ali, não tá dando conta de nada na vida, tá querendo tomar conta da sua. Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui, a gente tá aqui só respondendo as perguntas. Tudo é equilíbrio, né, gente? Não é gente... por isso, tipo assim, eu gosto de comer bem, eu gosto de um vinho, eu não sou radical, né? A gente só tá tentando entender como é que funcionam as coisas. Mas... Cada um tem a sua liberdade para comer. Exatamente, a gente tá aqui julgando, cada um faz o que quiser com as informações. Então, assim, eu tento manter mais equilibrado possível. De vez em quando, eu como aquilo que eu gosto e pronto. Desde que eu, de vez em quando, não seja todo dia, mas essa é a minha maneira de fazer. Aí eu vou olhando a minha saúde. Se a minha saúde piorar, eu radicalizo um pouco mais na alimentação. Se tiver tudo muito bom, eu mantenho aquilo ali. Então a gente tem que ir se analisando. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou ficar velho mesmo, eu vou morrer mesmo, para que eu vou ficar entrando nessas paranoias? Primeiro, para quem está dentro da associação, sabe que a gente está buscando o prolongamento da vida para a gente trabalhar essas habilidades cada vez mais e quem sabe a gente conseguir transmutar. E o outro rolê, você quer ficar idoso, você vai morrer, mas aí você vai ficar um idoso doente com dor, com Alzheimer, com Parkinson, dando trabalho para os outros, tipo assim, envelhecendo com 60, 70 anos, morrendo de um ataque cardíaco porque não se comeu direito, né? Porque dói, gente, doença dói. Doença não é só você ficar acamado, não. Você passa por um processo que dói muito, né? E a gente não quer que ninguém passe por isso, né? Exatamente, gente. Teve uma época que eu estava muito inflamado. Eu estava com as articulações doendo. Isso tem uns 3 anos. Eu ia para academia só de pegar o peso, doía muito as articulações. Aí eu fiquei pensando, gente, eu acordo de pôr o pé no chão, tava doendo. Eu falei, eu preciso dar um jeito, né? Não tem condição de você viver daí para baixo, para pior. Falar, não é a idade, assim, isso é mentira, gente. É até alguma coisa desregulada ali. Não importa a sua idade. Então eu fui ver e ajustei. Eu tava com inflamação. A inflamação tava deixando assim. Passou a inflamação. Eu não tenho mais nada disso hoje em dia. Mas assim, a pessoa vai se acostumando com a dor. Agora eu tenho dor nas juntas, tá tudo bem. Agora é mais essa e tá tudo bem, tá tudo bem. E a sua vida vai ficando pesada, dolorosa, um monte de coisa que você vai deixando de fazer porque foi perdendo a saúde. Não, gente, não aceite isso, não importa a sua idade. Não aceite isso. Procura um médico integrativo, né?
procura alguém que tenha uma ideia de nutrição de verdade aí dentro do que a gente está falando. Dentista integrativo. Dentista Quase tudo integrativo. começa na boca. Eu estava Exatamente. assistindo a última live que você fez com Angelita. Acredito muito nisso. Quase tudo começa na boca. Olhe, observe seus dentes primeiro, para depois você ver o que está acontecendo no resto do organismo. E é verdade mesmo, quase tudo começa na boca, pensa bem. Primeiro alimentação, mas é verdade. Primeiro alimentação, suas doenças, assim, um monte de coisa que você come ali que vai acabar com a sua saúde ou não. Depois a sua fala, você pode, né, não abre a boca para ferir os outros, ferir a si mesmo, a confusão começa na boca, né? E depois os relacionamentos de merda que se arrumou também, começou a ser beijando quem não devia, né? Então começou pela boca também, né? Então assim, a boca é um órgão que tem que ser muito observado em todos os sentidos, porque a maioria Não das confusões não subestima, porque começa muita confusão por ali, alimentação, o que você fala, né, o que você beija, gente. Tem uma matéria que eu estudei sobre psicologia biológica, que explica muito também sobre o que você come interfere no seu estado emocional. E é Sim. muito interessante isso também. Em mim isso é direto. Se eu fico numa alimentação mais carnívora, que aí eu me sinto bem, me sinto mais disposto, tudo mais, aí eu saio e vou comer um doce hoje, porque tem muito tempo que eu não como, aí eu mando aquele famoso eu mereço. Aquele famoso eu mereço, que é aquela desculpa mais esfarrapada para você dar aquela escorregada, e aí vou lá e como o doce. Em 15 minutos a minha boca parece que ela azeda, ela fica com um gosto super esquisito, e depois disso eu fico meio deprimido, o emocional fica ruim, e o dia seguinte você já acorda meio ruim emocionalmente e já com vontade de comer carboidrato doce de novo. Então ali você percebe claramente que se você está se alimentando corretamente, você está com uma disposição. Na hora que você dá aquela mudada, o pico de insulina e glicose, quando você não está mais acostumado ali com ele, ali você percebe claramente o efeito. Você fica emocionalmente sem disposição, você fica ruim, o seu corpo começa a piorar, começa a se inflamar, a sua mente, você perde clareza mental e você fica mais vulnerável emocionalmente, né? Porque você não está legal ali, então você fica mais fragilizado. Então a sua alimentação, ela influencia tudo. Tudo. Você começa mudando o emocional, mudando a alimentação. Viu, Franciele? Acho que é isso. Vou pedir para a Lívia, tem alguma coisa que você esqueceu que gostaria de ter falado, que gostaria de compartilhar com o pessoal? Alguma mensagem? Uma mensagem para a Terra? Uma mensagem para a Terra? É isso, que busquem conhecimento, né? Ai. Muito legal. Aí eu agradeço o convite, eu estava me convidado já tem um tempo e eu tinha uma certa resistência, né? Já cozice, né? E eu acho assim, eu acho bacana, porque quem chegou até aqui no canal do Otávio já tem uma percepção diferente das coisas, porque o conteúdo não é para qualquer um, existe dá uma funilada aí, né? E eu me sinto assim muito grata por estar participando. Eu que agradeço, queria agradecer muito as informações. Finalmente conseguimos ter a honra de ter a Lívia aqui com a gente, é um prazer. Mas eu queria agradecer mesmo ao Alexandre Comim. Paciência. Porque o Alexandre Comim, ele foi o maior agente da gente ter conseguido trazer a Lívia aqui. Um dia a gente foi jantar e ela falou que não ia fazer, em outras palavras. E aí ele usou todo o mecanismo de persuasão psicológica digno dos gaúchos lá do sul. E rapidamente... Tô brincando. Eu obedeci o meu esposo. Brincadeira, gente. Tô agradecendo o Comim porque ele foi um que incentivou a gente a fazer essa live e incentiva essa parte das pesquisas e faz parte delas também, né? Felizmente, ele foi tocado pelo texto de Maria Madalena e Jesus. Agora vai virar uma piada. Eu não sabia disso, mas vou me lembrar disso eternamente. Então, agradecer a vocês, dizer que o nosso canal está aberto aqui a vocês. Gente, o Comim é meio desses professor pardal que mexe com tudo de tecnologia, um monte de coisa. Então, tudo que é inovação que aparece aqui para mim, geralmente é ele que traz a inovação, né?
desde a parte de internet, eletrônica, computador, qualquer coisa. Então, assim, tá na parte de tecnologias também, várias outras coisas, na parte de treinamentos com a gente, de pesquisa, um pesquisador de Dáquila também. Então, assim, aberto a vocês dois, né, para voltarem aqui no nosso canal, o Cominho um dia para também estar presente, individualmente ou como casal. E para a Lívia até falar como é que ela conseguiu domar esses gaúchos bravos. E a gente marca aí a próxima vez. Queria agradecer demais e a todos vocês que estão assistindo também, gente, o apoio aí para o nosso canal, a propagação das informações, o carinho que vocês têm conosco, né? O aprendizado que a gente também tem com vocês. É um trabalho coletivo que a gente faz aqui. Eu fico muito feliz cada vez que eu estou sentado fazendo uma live, é como se a gente tivesse todo mundo sentado numa mesma sala ali, batendo papo uns com os outros, né? Eu estou aqui fazendo a live, mas eu fico vendo os comentários, vendo tudo que todo mundo está falando, né? Porque eu acho importante acompanhar também os pensamentos de vocês, os comentários e tudo mais. Então, agradecer muito a vocês aí por todo o apoio, né? Esse canal não existe sem vocês. O meu trabalho não tem sentido sem as pessoas que estão caminhando conosco, né? Então é o nosso trabalho, somos nós apoiando uns aos outros, assim como eu agradeço a Lívia, ao Alexandre Comin, que estão aqui, pelo apoio que eles são para a gente também, para mim, para a Fran, o trabalho que a gente faz, nas informações, né? O Comin com várias informações técnicas de coisas que a gente usa no nosso trabalho também. Então, assim, essa caminhada ninguém caminha sozinho, e são os amigos, né, os nossos parceiros de caminhada, os pesquisadores, né, que trabalham ali, querem somar, que transformam essa caminhada em algo leve e que fazem valer a pena. Então, obrigado a todos vocês aí. Obrigado, Lívia. Obrigado, Alexandre. Obrigada. Franciele está cortando.